Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de pós-graduação em História da Igreja. Estamos nos encaminhando para o final da Idade Antiga, final do Império Romano do Ocidente, quarto e quinto século da Era Cristã. Quarto século que foi o grande século da doutrina, o século onde foram definidas as bases doutrinárias do cristianismo, a questão da pessoa de Cristo. Então, quando você estuda lá no seu curso de teologia, a questão da cristologia, a natureza de Cristo, a divindade de Cristo, a questão da trindade, tudo isso foi discutido amplamente na era dos concílios, séculos 3, 4, mas o século 4 foi um século muito especial para a história do cristianismo, para a história da igreja cristã. Um século que viu vultos da doutrina cristã, vultos, pessoas que iluminaram a doutrina, pessoas que trouxeram entendimento para a doutrina cristã. Nessa aula de hoje nós iremos avançar um pouco e tratarmos de duas personalidades que são basilares na história da igreja. Vamos retomar um pouquinho em que momento nós estamos. Falamos dos concílios de Nicéia, concílio de Calcedônia, onde houveram divisões. No concílio de Calcedônia nós vemos o surgimento, então o fortalecimento das igrejas ortodoxas orientais. Tratamos das igrejas ortodoxas na nossa última aula e vamos avançar então analisando dois personagens, como disse, que são pilares na definição da doutrina cristã. São eles Jerônimo, que entre muita literatura produzida por ele, o que mais é importante, a meu ver, ao ver da análise histórica, é a produção da Vulgata, ou seja, a tradução da Bíblia para o idioma latino conhecido da grande população, e Agostinho, conhecido no meio romano como Santo Agostinho, que também é uma base, pilar, segundo algumas tradições ou algumas visões, é uma das figuras principais da história do cristianismo. Então trataremos desses dois personagens hoje, Jerônimo e Agostinho. Então estude os conteúdos dessa aula, pois eles são fundamentais no entendimento das bases doutrinárias do cristianismo. E assim nos encaminharemos para o final dos primeiros 500 anos da igreja cristã, passando por toda a igreja primitiva e encerrando então a análise e o estudo da história da igreja nos 5 primeiros séculos da era cristã. Depois desse momento entraremos então na Idade Média, um período de praticamente 1000 anos, onde nós temos uma história também muito rica, apesar do nome errôneo Idade das Trevas. Então, por um contexto histórico, foi a Idade Média denominada assim, de uma forma também política e ideológica, Mas a Idade Média tem muita história, tem muito conhecimento produzido nesse período também, ok? Vamos lá então, Jerônimo e Agostinho. Eusébio Sofrônio Jerônimo, este é o nome completo de Jerônimo. Jerônimo nasceu perto da cidade de Viena, por volta do ano 340 depois de Cristo, e foi para Roma estudar aos 25 anos. E nesse período ele aprendeu os idiomas latim e grego, embora conta-se a tradição que o grego ele foi obter a proficiência, ou seja, o conhecimento pleno desse idioma um pouco mais tarde, não nesse período de estudos iniciais em Roma. E nesse período também, além de estudar gramática, oratória, Jerônimo estudou e aprendeu também os conceitos cristãos e tornou-se cristão nesse período em que estava estudando em Roma. Jerônimo é conhecido como o padroeiro para os romanos, padroeiro dos escritores, dos autores, pela grande quantidade de literatura produzida por Jerônimo, então ele é conhecido como padroeiro dos escritores. Comparando Jerônimo e Agostinho, Jerônimo produziu um pouco menos que Agostinho, ou menos que Agostinho, então sendo aí o segundo talvez em termos de quantidade de produção nesse período da igreja. Entretanto, essa produção, como eu já disse no início da aula, é de extrema importância, pois Jerônimo legou à igreja a tradução da Bíblia
que mais tarde ficou conhecida como Vulgata, e também, além da Vulgata, é muito conhecido um comentário de Jerônimo sobre um evangelho dos hebreus, ou seja, um evangelho escrito e perdido ao longo da história, e que foi comentado por Jerônimo, mas enfim, a produção literária de Jerônimo é extremamente importante para fundamentar a doutrina cristã. Doutrina essa principalmente legada e trazida até a atualidade pela Igreja Romana. Então, princípios doutrinários romanos muito basilares na fé romana, como por exemplo a virgindade perpétua de Maria, a castidade no celibato, aliás, dos padres e monges, a vida monástica foi muito comentada por Jerônimo também. Assim, Jerônimo dedicou-se à vida monástica, indo passar parte de sua vida em um deserto perto da cidade de Antioquia, atual Turquia, e ali passou um tempo dedicando-se aos estudos, onde provavelmente foi ordenado, então no deserto. Depois voltou a Roma, seguindo seus estudos, e devido a essa dedicação e ao interesse pela vida monástica, por se retirar da vida cotidiana, tradicional, com todas as tentações e vida social, Jerônimo voltou, ou foi, na verdade, para a cidade de Belém, por volta dos seus 45 anos de idade, onde continuou produzindo muito e ali morreu isolado da vida secular e dedicando-se à vida monástica. Classificado como polemista, né? Ou seja, muitas obras e muitas respostas, cartas e produções de Jerônimo são polêmicas, pois tratam de assuntos específicos, assuntos stricto sensu, assuntos como resposta a heresias, a assuntos considerados heréticos pela Igreja Romana, pela Igreja Cristã. Então, muitas produções de Jerônimo eram respostas a heresias criadas por pessoas ou, enfim, visões que diferiam da visão ortodoxa da Igreja. Assim, Jerônimo, como eu já disse, tratou sobre assuntos como celibato, como virgindade perpétua de Maria e outros assuntos também importantes para a Igreja Romana, como, por exemplo, a questão dos mártires e da santificação e veneração de santos, a questão de relíquias, enfim, questões que são, como eu já disse, muito importantes para a Igreja Romana ainda nos dias de hoje. Nosso outro pai da Igreja que vamos tratar nessa aula é Agostinho, ou Agostinho, bispo de Hipona, ou Agostinho de Hipona. Agostinho, ou Santo Agostinho, como também é conhecido, foi provavelmente uma das mais importantes figuras da história do cristianismo. Agostinho, a sua principal obra, a obra mais conhecida, o conjunto de obra chamado Confissões, traz então conhecimentos e bases fundamentais para a fé cristã, tratando então, como o nome diz, de confissões da falibilidade do homem, do pecado do homem, da origem pecaminosa do homem e da graça abundante, da graça divina em perdoar e trazer à salvação o homem que é destinado ao pecado. Agostinho foi filho a mãe de Agostinho foi uma mulher muito virtuosa, e considerada santa, também santificada pela Igreja Romana, né, conhecida como Santa Mônica, e destinou a sua vida a orar pelo seu filho, que ao longo da primeira fase da vida já adulta, começo da vida adulta, dedicou-se aí a uma vida quase que devassa, podemos dizer assim, ou em alguns momentos tendo, por exemplo, uma concubina com quem teve um filho, enfim, uma vida que depois ele não considerava como uma vida cristã. Agostinho dizia que muitos pecados ele queria pecar, mesmo sabendo que no fundo eram pecados, eram coisas erradas a serem feitas, mas que a natureza levava ao pecado. Então, por isso, atitudes que eram de fato deviam ser consideradas como pecado. Como, por exemplo, um fato revelado por Agostinho, que é conhecido como o roubo da pera, né, em que ele sabia que era errado roubar peras e ele não, quando é criança,
ele não precisava, não estava com fome e ele roubou pelo prazer de roubar. Então é muito interessante essa análise feita por Agostinho. Aliás, o livro Confissões é um livro que você encontra facilmente em qualquer livraria e existem edições muito acessíveis, com valor bastante acessível. Sugiro que você leia o livro Confissões de Agostinho, um livro muito interessante de ser lido, também é facilmente encontrado em PDF na internet, mas também é muito barato para se comprar em livrarias. O pensamento de Agostinho, de Santo Agostinho, é fundamental para estabelecer a Igreja Católica Romana. Então, em seu livro A Cidade de Deus, livro também importantíssimo na produção de Agostinho, nós vemos então a base ou uma das bases, um dos pilares da fundamentação da Igreja Romana. E na verdade Agostinho estava tratando então na obra Cidade de Deus do caráter espiritual da Igreja, diferente e distinta do caráter terrenal da Igreja em sua vida humana e organizacional. Agostinho é tido como um dos pais e referência para estudiosos e teólogos, sendo então considerado a grande referência do cristianismo, tanto para romanos como para os calvinistas também, que o consideram um dos fundamentos teológicos para a Reforma, né, que é acontecida lá no século XV e XVI, e também a Igreja Oriental considera Agostinho como um dos pais da Igreja, uma das referências mais importantes do conhecimento doutrinário da Igreja cristã. Assim, falar sobre Agostinho é um assunto extremamente vasto, pois teríamos que falar sobre toda a doutrina e toda a base doutrinária da Igreja cristã. Principalmente a doutrina que fundamentou a vida da Igreja Romana durante a Idade Média, e muitas coisas que chegaram até hoje são fundamentadas no pensamento de Agostinho. Assim, nos materiais de apoio você tem um texto bastante completo, onde colocamos o pensamento teológico, o pensamento filosófico de Agostinho, baseado muito e influenciado muito pelo platonismo e pelo neoplatonismo. Então, o pensamento de Agostinho é o pensamento que vai trazer base doutrinária na história e na Idade Média, principalmente para a Igreja Romana. Sugiro que você leia os textos de apoio, estude sobre a obra de Agostinho também, e analisando principalmente a visão de Agostinho sobre a natureza caída do homem e a necessidade da graça eficaz, a graça que alcança o pecador que tem então a sua natureza decaída. Bons estudos, avance na leitura dos textos de apoio, responda também as questões que estão colocadas para reflexão e, como já falamos, continue mandando as suas sugestões para o nosso curso de História da Igreja. Muito bem, estamos então encerrando, como disse na nossa aula anterior, o período da história antiga da Igreja, os primeiros 500 anos, onde nós vimos surgir a base doutrinária, onde ao final desse período, por volta do ano 400, temos então a Igreja Romana já existente de uma forma definitiva. Vemos então no final desse período também o surgimento de muitas doutrinas basilares da fé romana, como por exemplo a veneração a santos, que tem o seu auge na veneração a Maria como uma figura principal do cristianismo. Isso aconteceu no final desse período e também concomitante ao final e ao declínio do Império Romano, a importância fundamental da figura do Papa, do Bispo de Roma, como primaz da Igreja Católica. Então, assim, nesse sentido, o Papa Leão I é considerado por muitos como o primeiro Papa, no sentido que nós conhecemos como a figura de um líder não apenas religioso, mas também um líder com influência na vida secular, um líder também governamental, um líder de governo sobre a vida das pessoas, com influência sobre a política, sobre a economia. O Papa Leão I, então o Papa Leão, é conhecido
como o Papa onde podemos ver essa mudança principal na figura papal, a instituição do Papa como figura proeminente e primaz na vida eclesiástica, na vida da Igreja. E tratamos também sobre as divisões na Igreja, os cismas já desses primeiros 500 anos, que é algo importante de ser analisado, pois muitas vezes quando falamos em separações, em cismas na Igreja cristã, pensamos primeiro na Reforma Protestante dos séculos XV e XVI. Entretanto, divisões na Igreja aconteceram desde os primórdios. Então, nesse momento já vimos, séculos 4 e 5, os cismas das igrejas orientais, a fundamentação ou a instituição dos patriarcados orientais, as igrejas autocéfalas, ou seja, independentes entre si e independentes em relação à Igreja Romana. Assim, temos um cenário pronto para a entrada da Idade Média. Não é? Um cenário onde já o Império Romano do Ocidente decaiu, o Império Bizantino está então acontecendo no Oriente Próximo, Turquia, enfim, Oriente Próximo, tem ali o florescimento do Império Bizantino e o poder começa a ser então instituído e fortalecido na figura do Papa. E aí temos então este cenário para entrarmos nos nossos estudos na Idade Média, uma idade, como eu já disse, um período, como eu já disse, de produção artística, de produção teológica também, por que não dizer assim, e que foi classificada mais tarde como a Idade das Trevas, em uma clara intencionalidade política e filosófica. Então, entraremos neste grande período de aproximadamente 1000 anos, onde a figura papal era a mais importante, onde a Igreja dominou a produção artística, a produção literária e o controle sobre a vida das pessoas propriamente dita no mundo conhecido, o antigo Império Romano, a região que está ao redor do Mar Mediterrâneo. É sempre bom lembrar que existia vida em outros lugares do planeta, existia religiões sendo desenvolvidas, civilizações se desenvolvendo e o evangelho e o cristianismo sendo pregado, na verdade o cristianismo sendo pregado em outras partes fora da vida ali na Europa e norte da África. É sempre importante essa visão, é sempre importante também pensarmos sobre esse desenvolvimento e em tudo que estudarmos, trazermos esse conteúdo e esse conhecimento para a análise criteriosa e crítica do desenvolvimento do cristianismo. Lembrando sempre que a história nos serve como espelhos, a história nos serve como referências em relação ao caminho traçado. Sempre dou a analogia de que a história são os retrovisores de um carro. A história não é o para-brisa, não é o cenário a ser visto para o futuro, mas é a referência que nós temos de por onde já passamos. Como chegamos até aqui? Quais conhecimentos, doutrinas e filosofias nos trouxeram até aqui? E são importantíssimas referências para que possamos definir e entender o momento em que estamos e o caminho em que a Igreja irá percorrer nos próximos anos, nas próximas décadas e, por que não dizer, até a consumação de todas as coisas, como diz a fé cristã. Assim, prepare-se então para entrar nesse período fantástico de produção artística enorme, grande, que é o período da Idade Média, um período pouco conhecido e muito mistificado, um período em que as pessoas olham já com certa reserva e com certos preconceitos, acreditando que não há nenhuma produção, que não há nenhuma coisa maior a ser vista. E, entretanto, é um período que pode ser estudado muito profundamente e dele podemos tirar muitos conhecimentos também, ok? Prepare-se então para esse novo momento do estudo da história da Igreja. Até a nossa próxima aula.